Bom dia novamente a todos que está talvez ligando agora o seu aparelho, o seu celular, o seu rádio, né? Aqui na Rádio Moda. Aqui é o pastor François, juntamente com o José Ailton Pico. E nós estamos aqui hoje para trazer a palavra de Deus para a tua vida, né? Tenho certeza que o Senhor tem muito para fazer na sua vida e as coisas acontecem através do conhecimento, de nós buscarmos um relacionamento com Deus. A gente tem no nosso ministério dado muita importância e a nosso ministério é fundamentado na palavra de Deus. Não adianta nada a gente querer nos relacionar com Deus e onde a gente não busca ouvir a voz dele, aprender dele, saber o que ele espera de nós, e tudo isso é revelado através da palavra do Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa estar junto com a gente agora, ouvindo um pouquinho da palavra, que você possa participar com a gente aí e que Deus possa falar imensamente ao seu coração. Aqui é o pastor François, que tem muita dificuldade para falar porque sou limitado, humano, mas o Espírito Santo de Deus que testifica, que convence, ele está presente aí na tua casa, está aqui junto conosco e ele vai nos ensinar nessa manhã. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, daí a gente vai ler o verso número 11. Na verdade, eu vou ler do 9 até o 11 e vou falar um pouquinho sobre o 11. Esse final de semana no Ministério Sou Vivo a gente vai ser muito abençoado e a expectativa do nosso coração é muito grande por aquilo que Deus vai fazer nesse final de semana. A gente vai ter um seminário durante esse período de carnaval, muita gente aí alimentando a carne, nós decidimos alimentar o espírito. E a gente vai ter um seminário que nós vamos estar tratando de alguns assuntos muito importantes para a vida de um cristão, para que, em nome de Jesus, nós possamos aprender a viver. A palavra de Deus diz assim, que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, você não erra porque você não busca conhecimento, para que, através do conhecimento e de um relacionamento com Deus, através da sua palavra, você receber o poder que você precisa. Então, nós resolvemos que nós vamos buscar esse poder através do conhecimento. E nós vamos estar nesse seminário durante esse final de semana, vai ser sexta, sábado e domingo. Nós vamos estar aprendendo sobre a oração do Pai Nosso. O tema do nosso seminário é a oração do Pai Nosso como estilo de vida. Se você puder estar presente conosco, vai ser um grande prazer nós recebermos você. Começa na sexta-feira, 8 horas da noite, ali no Ministério Sou Vivo, lá na Casa de Recuperação. Depois nós temos toda uma programação no sábado à tarde, também na Casa de Recuperação, e à noite no Capper. Domingo de manhã, também na Casa de Recuperação, e à noite na igreja, lá na Avenida Coruja, 584. E segunda-feira, para finalizar, à noite, ali na Casa de Recuperação. E nós queremos muito que, em nome de Jesus, que você possa estar presente, mas se você não tiver, nós estamos preparando tudo para colocar cada mensagem no YouTube, para que você possa ter o seminário dentro da sua casa e você poder ver as palavras que vão ser ministradas. Não vai ser só o pastor François que vai estar ministrando, mas tem vários pastores amigos meus, pastores que pensam como a gente, que têm dado toda a importância na palavra de Deus, são pastores abençoados aqui na nossa cidade e que vão fazer parte desse time aí para falar e ministrar do amor de Deus através da sua palavra, nesse texto que está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, que é a oração do Pai Nosso. Um grande abraço para todos os ministérios, os pastores que se colocaram à disposição para servir-nos nesse tempo, nesse dia de seminário. Que em nome de Jesus, que o pastor, a sua igreja, se fizer presente, vai ser uma alegria muito grande para nós. A nossa expectativa é grande e nós já temos colocado diante do Senhor que grandes coisas possam acontecer nesse final de semana. E nós vamos ler agora, vamos dar uma palhinha daquilo que Deus vai falar, em nome de Jesus, nesses dias ali no Ministério Sou Vivo. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus falou para os seus discípulos para que pudessem ensinar eles aquilo que eles deveriam ter como um estilo de vida para eles. Na verdade, ele é muito mais que uma oração. Ela ensina como nos relacionarmos com Deus através da nossa própria vida. Então, Jesus começa a dizer as atitudes que nós devemos ter para que nós pudéssemos ter um relacionamento perto com o Deus Todo-Poderoso. E ele fala a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso não é simplesmente para ser falado, mas para ser vivido. E aqui, essa oração do Pai Nosso ela está inserida num sermão
que é o Sermão da Montanha, que ele começa lá no capítulo 5 de Mateus, depois vai para o capítulo 6 e capítulo 7, quando ele encerra esse sermão, né? E esse sermão só traz ensinamentos com relação à nossa vida cristã, e a oração do Pai Nosso não é diferente disso. E o texto que nós vamos falar hoje, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, ó: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então vou parar aqui para que a gente possa refletir um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Então, primeiras palavras que nós lemos é Pai Nosso, que significa que essa oração não é para qualquer um fazer, mas aqueles que já são filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e têm o nosso Deus como Pai. Ele fala nosso para trazer a ideia que nós não somos filhos únicos, mas nós somos filhos do mesmo Pai, e por isso nós somos irmãos em Cristo e temos a necessidade de nos amarmos e saber que Deus, Ele atende a nós e atende aquele que está perto de nós também, né? Então nós precisamos ter comunhão e nos relacionarmos com os nossos irmãos. Depois ele fala, santificado seja o teu nome, é um momento de adoração, e não é simplesmente com palavras, mas principalmente com atitudes. Depois ele diz, venha o teu reino, ou seja, todo cristão tem a necessidade de trazer o reino de Deus para que esse mundo que nós estamos, ou seja, você viver o reino de Deus aqui na terra, você trazer à existência aquilo que você vai viver no céu, pisando aqui ainda nessa terra, trazendo o reino do Senhor aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, viver dentro da vontade de Deus, né? Não vivendo mais sobre a sua vontade, mas vivendo na vontade do Senhor. Todas as frases que eu disse até aqui são temas desse seminário que nós vamos ter, e eu falei aqui rapidinho, um resumo muito rápido daquilo que cada pedacinho ele significa, mas você vai poder ouvir da boca de pregadores cada assunto desse sendo esmiuçado, para que você possa compreender e saber viver da forma certa o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas eu queria refletir com você agora essa última parte que está no verso 11, que eu acabei de ler, que diz assim, o Pai Nosso de cada dia dai-nos hoje. A palavra de Deus, ela diz que, aqui está querendo dizer que nós temos um pão que nós precisamos nos alimentar. Quando a gente lê esse texto aqui, vem na nossa mente já nossas condições básicas, né, que nós precisamos, necessidades básicas que nós precisamos para a gente sobreviver pisando nessa terra. Então nossa mente já nos leva para o material, né? Então o pão nosso é um alimento básico para a nossa vida, e Jesus estava ensinando que nós precisávamos nos alimentar disso. Mas na verdade vai muito mais além do que o físico, né? O que Jesus estava querendo tratar aqui, claro, que também é nossas necessidades físicas. Mas nós somos formados por 3 partes. Você é completo quando você é formado por essas 3 partes, que você é, que eu sou, que todo mundo que está ouvindo é. Você é um homem que tem um físico, que tem um corpo, você tem emoções, você tem uma alma e você tem um espírito, né? Você é formado por 3 partes. E você só é completo, você só está alimentado completamente quando você alimenta o seu físico, quando você alimenta a sua alma e quando você alimenta o seu espírito. E aqui Jesus está dizendo que o alimento para nós, nas 3 áreas da nossa vida, quem supre é Deus, e existe a necessidade de nós pedirmos para que Ele possa suprir aquilo que nós estamos precisando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então quem supre a nossa necessidade não é as pessoas que estão perto de nós, não é o teu patrão que supre a tua necessidade. Deus usa a vida do seu patrão, Deus usa e te dá a condição de você ter um emprego, para que você possa receber, para que você possa ter um dinheiro. Aí sim, você podendo usar esse dinheiro que Deus te deu através do seu patrão, para que você possa sobreviver fisicamente. Deus, ele supre a tua necessidade emocional quando você busca Ele, e Ele dá o pão nosso para a sua área emocional, para que você possa viver bem emocionalmente, para que você não esteja abalado, para que você não viva debaixo de uma depressão,
Quem supre a nossa necessidade emocional é Deus. E é Deus que supre também a nossa necessidade espiritual. O Senhor que fala o nosso coração, é Ele que alimenta o nosso espírito quando nós pedimos a Ele o pão que nós precisamos. E aqui ele tem muito assunto para nós tratarmos com relação a esse pedacinho da palavra que fala sobre o pão nosso. Muito assunto. Primeiro, se você pegar um pouquinho depois desse texto, se você for lá para Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele começa a dizer, ele começa a falar sobre algo importante que está relacionado com esse texto que nós estamos lendo no verso 9. O 9 está diretamente relacionado com o 25. O 25 ele vem e diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Daí ele começa, você conhece essa palavra, daí ele começa a dizer, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós também muito mais valor do que elas? Então ele começa a dizer que nós não precisamos estar ansiosos com as coisas que nós precisamos, que são necessidades para a nossa vida. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele supre a nossa necessidade, desde a partir do momento em que você pede para que Ele venha e intervenha na tua vida, e que Ele venha e Ele te abençoe e te alimente. Né? E aqui diz que o pão nosso de cada dia, ele tem que ser dado hoje. E essa palavra a gente ministrou na Escola da Fé na terça-feira, e eu confessei para os irmãos que estavam lá o quanto que foi importante para mim. Eu estava vivendo um momento bem complicado, assim, no dia anterior, eu tinha ficado um tempão conversando com a minha esposa, a gente até entrou na madrugada conversando, porque eu vou ter uma filha agora, que no ano que vem, no início do ano que vem, ela vai casar, ela já está indo para 21 anos, está terminando a faculdade, ela já está noiva e vai casar em março. E a gente tem março do ano que vem, e a gente já está, desde então, a gente já está preocupado com relação ao casamento. Não só a cerimônia, porque hoje tudo é caro, né, irmão? E a nossa família é uma família muito grande. Se a gente fosse só chamar os familiares que sempre estão presentes na nossa vida, dá muita gente e a gente não tem condição para poder bancar uma festa muito grande dessa. Então nosso coração começa a ficar ansioso. Além disso, ainda tem toda uma vida pela frente, para que eles possam começar a vida deles da forma certa, dar um apoio inicial para que eles possam ter o suprimento para sua casa. Então tudo isso, nós como pais, nosso coração aperta, nosso coração fica aflito, né? E falta mais de um ano para o casamento, 1 ano e 1 mês, e a gente já estava começando a sofrer. Quando a gente terminou de conversar, eu e minha esposa, eu demorei um pouquinho para dormir, descansei. A minha esposa passou praticamente a noite em claro, quando era 5 horas da manhã que ela foi dormir, pensando em tudo isso, preocupada. Daí quando eu fui preparar a palavra de Deus para que pudéssemos ser ministrados ali na Escola da Fé, a continuação, porque nós estamos vindo desde Mateus capítulo 1, falou muito no meu coração, porque era justamente essa palavra, que o pão nosso de cada dia o Senhor ia dar para a gente hoje. Então eu não preciso me preocupar no dia de amanhã, porque eu preciso simplesmente pedir o sustento e aquilo que eu preciso para o Senhor hoje. Lembrando, irmão, que o pão, ele significa necessidades básicas. Ele não significa que o Senhor vai suprir a tua necessidade hoje, dando para você um carro 0 km, dando algo que você precisa, além daquilo que você precisa. Não que Deus não possa te dar. Irmão, eu já fui muito agraciado por Deus com muitas coisas que o Senhor foi me dando através da vida de homens. Deus faz isso mesmo. Deus ele tem prazer de surpreender os seus filhos, de abençoar seus filhos, além daquilo que nós precisamos, ou até mesmo daquilo que nós pedimos. Mas o Senhor ele tem uma aliança com a gente a partir da nossa fidelidade com Ele, que Ele supre a nossa necessidade material, né? Ele supre o nosso dia, aquilo que nós estamos precisando. Daí, se você pensar nesse texto aqui, irmão, e eu trazendo para a minha realidade, para aquilo que eu vivi num dia anterior de eu ter estudado essa palavra, eu estava vendo como eu estava vivendo longe das Escrituras e quanto que eu estava desagradando o coração de Deus, perdendo o sono, me preocupando por algo que vai acontecer lá na frente. Não que não necessite ter um preparo,
Não que a gente não precise, a gente começar a ter algumas atitudes que vai refletir daqui a um ano. Mas a minha ansiedade, a minha preocupação, e não pode estar firmado em algo que vai acontecer daqui a um ano. Eu preciso relaxar e saber e entregar, aí ter a confiança necessária para saber que o pão nosso de cada dia do Senhor, ele vai ser suprido na minha vida no dia de hoje. A minha preocupação hoje é simplesmente eu pedir para o Senhor e dizer: Deus, supre a minha necessidade hoje. E é claro, irmão, que não é para você ficar com os braços cruzados, achando que todas as coisas vão acontecer e você não vai precisar fazer nada para que aconteça. Na verdade, Deus dá condição para para que você possa ter o pão nosso de cada dia hoje na sua mesa. Né? A palavra de Deus diz, que nós até assistimos ontem lá no filme, que caía do céu o maná de Deus. E eles pegavam o maná e através do maná eles fabricavam os pães para que eles pudessem se alimentar. Eles tinham que ter algo, agir. Eles tinham que pegar aquele pão do céu que caía e produzir algo para que eles pudessem se alimentar. Então tinha a necessidade básica que eles precisavam para poder preparar o alimento, caía do céu. Mas eles precisavam ir lá, pegar esse alimento, preparar ele para que eles pudessem se alimentar. Então o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá condição para que nós possamos suprir nossas necessidades básicas, tanto na área material, como também sentimental, nossa alma, como também do espírito. E assistindo o filme ontem, a gente até comentou isso na Escola da Fé, sobre aquilo que Deus queria ensinar para o povo de Israel durante a trajetória do deserto, e Deus quer nos ensinar também, fundamentado nessa palavra de hoje. Quando o maná começou a cair do céu, a palavra de Deus diz que eles começaram a separar uma porção dobrada, né? Porque sábado eles não iam trabalhar, daí na sexta-feira caía dobrada, eles poderiam pegar para o sábado. Mas fora isso, eles não poderiam pegar a porção dobrada, porque todos os dias caíam do céu o maná. E nas primeiras vezes que caiu o maná, eles começaram a juntar o maná. Então era mais ou menos assim, ó, eu tenho meu alimento para hoje, mas já vou deixar garantido meu alimento para amanhã. E a Bíblia diz que quando eles foram ver no outro dia para poder se alimentar daquele maná que eles haviam separado no dia anterior, já tinha sido estragado, né? Porque o maná, o pão nosso de cada dia, ele cai no dia para suprir as suas necessidades. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Por que o Senhor queria ensinar isso para o povo de Israel? Ele queria ensinar que o povo tinha todo o tempo, todos os dias, confiar na fidelidade de Deus e botar sua confiança no Senhor, que no dia de amanhã o maná vai cair do céu. Às vezes é isso que nós fazemos de errado, irmão. A gente pensa em ajuntar, a gente pensa em juntar coisas para nós. A gente pensa em suprir toda a nossa necessidade hoje e já guardar para que nós possamos ter nossa necessidade suprida no dia de amanhã. Já ficamos ansiosos, Deus já supriu tua necessidade hoje, mas já ficamos ansiosos para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. E você começa a entrar numa rotina tão grande de desespero, porque você fica com medo do dia de amanhã e o que vai acontecer. E o Senhor vem com uma palavra hoje dizendo para você: aquieta teu coração, meu irmão. Tem gente com depressão pensando no dia de amanhã. Em nome de Jesus, que você possa viver o hoje, porque o pão nosso de cada dia do Senhor, em todas as áreas da sua vida, vai cair hoje do céu sobre a sua vida, irmão. E o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar hoje. Não se preocupe, confie em Deus. O Senhor vai suprir a sua necessidade. Bote a sua confiança no Senhor. Amanhã é outro dia. Vença o dia de hoje. Prepare o pão de cada dia hoje para a sua vida. Em nome de Jesus, tira toda a ansiedade, toda a preocupação. Para de ficar pensando no dia de amanhã, no mês que vem, como é que vai ser. Aquieta, meu irmão. Começa a fazer o que é necessário para você fazer hoje. Confia no Senhor, coloca a sua vida, a sua esperança, a sua fé no dia de hoje, porque hoje é o dia em que o Senhor vai suprir a sua necessidade. E no dia de amanhã o Senhor vai te dar também. Significa, irmão, que você não tem que planejar o dia de amanhã e as coisas que virão para o futuro. Mas a tua ansiedade não pode estar focada no dia de amanhã. Você tem que confiar no Senhor hoje e entender que hoje vem
a intervenção dos céus sobre a sua vida, onde o Senhor vai dar para você a necessidade básica sua, vai ser suprida. O pão nosso de cada dia vai cair na sua mesa, na sua vida sentimental, na sua alma e também no seu espírito. Com relação à vida espiritual, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o nosso pão da vida. Ele é o pão que cai do céu para que possa alimentar o nosso espírito. A palavra de Deus diz que Jesus, certa vez, estava com uma mulher samaritana e ele estava ali no poço e ela foi servir água para ele. E ele disse: se você pedisse-me água, você receberia água, que nunca mais você teria sede. Porque Jesus também supre a nossa necessidade de líquido, de sede, que é uma necessidade básica do ser humano. Ele supre a necessidade do alimento, porque ele é o pão vivo. E que em nome de Jesus hoje, irmão, você possa começar a modificar as coisas na sua vida da forma certa. Que você coloque maior importância não no seu material, porque o teu material está garantido, irmão, quando você está firme em Deus, quando o teu espírito está conectado com o Senhor, quando você realmente abriu seu coração e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele, através de ser suprida a sua necessidade espiritual, vai repercutir no seu mental, e o pão nosso cada dia físico vai cair na tua mesa, para que você possa ter o básico, porque eu creio, irmão, que nunca, nenhum cristão, aquele que verdadeiramente vive a palavra de Deus, vai passar necessidade, vai ter o básico na sua vida. Em 2011 eu fui para a África, eu tive umas experiências bem grandes lá na África, fui 2 vezes no ano de 2011, e foi uma alegria muito grande para mim conhecer aquele lugar, porque era um sonho que eu tinha de pisar naquela terra. E eu vi, irmão, isso acontecendo. Eu via pessoas que o único alimento que eles tinham diário era um punhado de amendoim numa mão e um pedaço de mandioca no outro. Talvez para mim seria assim: nossa, olha que coisa horrível, crente passando fome. Mas, irmão, o povo glorificando a Deus, louvando ao Senhor, porque eles tinham uma porção de amendoim numa mão e porque tinham uma mandioca no outro, e que o pão nosso de cada dia que eles precisavam para sobreviver, o Senhor havia enviado. O básico o Senhor vai suprir, irmão. Não significa que Deus não pode te dar mais, porque Deus é um Deus zeloso, é um Pai que quer surpreender os seus filhos. Mas o Senhor, ele é fiel em te suprir a tua necessidade básica em todas as áreas. O pão nosso de cada dia vai cair no seu casamento, no seu relacionamento, na forma de você educar seus filhos, na forma de você relacionar com pessoas. O pão nosso de cada dia vai cair, vai suprir todos os dias aquilo que você precisa para que você possa ter uma vida plena em Deus, para que você possa ser um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor, sabendo se relacionar com as pessoas, sabendo lidar com as pessoas. O Senhor vai suprir toda a sua necessidade no dia de hoje. Nos Alcoólicos Anônimos, no Narcóticos Anônimos também, eles têm uma frase que eles sempre dizem assim: só por hoje, vivendo um dia de cada vez. É ensinado nos Narcóticos Anônimos e tanto no AA também, a necessidade a pessoa que passou pelo problema da drogadição e do alcoolismo, dela viver a sua sobriedade no dia de hoje, vivendo a cada dia. Então hoje vamos estar limpo. Não vamos me preocupar no dia de amanhã, depois da manhã, mas hoje eu tomo uma decisão para estar limpo, de não colocar nenhuma porcaria na minha boca. Amanhã é outro dia. Quando eu acordo no dia de amanhã, daí sim, é o dia em que eu vou me manter sóbrio, vivendo um dia de cada vez, só por hoje. Da mesma forma, eu sei que esse ensinamento é um ensinamento secular, que é aprendido com muita propriedade nessas 2 instituições. A gente tem aprendido isso ali na Casa de Recuperação também, da necessidade de a gente viver um dia de cada vez, né? Até a palavra de Deus nos ensina isso: há tempo para todas as coisas. Então a gente não precisa atropelar o tempo de Deus, o tempo vai acontecer na forma certa. Hoje a gente vem aprender novamente que o pão nosso de cada dia é para suprir nossa necessidade hoje. Então, irmão, em nome de Jesus, que você possa pegar tudo isso e trazer para a realidade da sua vida. Tira essa ansiedade, essa preocupação, essa depressão que tem te segurado, te amarrado, porque você anda tão preocupado com as coisas que vão acontecer ainda, que estão longe de se acontecer, gente sofrendo por coisa que nem vai acontecer. Uma vez eu fui numa palestra do
Augusto Cury, né, um escritor, ele é um doutor, ele é um médico assim, muito conceituado no mundo inteiro, já visitou o mundo inteiro, os livros dele é campeão aqui de venda, né, os livros dele abençoam muita gente, é um homem muito culto que pisou já aqui na nossa cidade, e no dia que nós fomos ouvir a palavra dele, ele falou sobre isso, que 90% das nossas preocupações é em cima de coisas que não irão acontecer. Você gasta 90% de preocupação, de ansiedade, trazendo mal para você e nem vai acontecer, irmão. Você tinha que preocupar somente por 10% das preocupações que você tem. Se você começar a viver na confiança, na fé em Deus, e esse Deus que é teu Pai, e Ele vai suprir a tua necessidade, irmão, você vai ver como é que a tua qualidade de vida vai mudar. Porque você vai viver na dependência não mais de você, na dependência de Deus. Eu vejo meu filho de 12 anos, minha filha de 7 anos, que estão em casa ainda, né? E eu louvo a Deus por essas crianças, e eu vejo isso. Eu nunca vi o meu filho chegar para mim e falar assim: pai, você já tem o dinheiro para pagar o condomínio? Pai, no dia 5 vai vencer a minha escola, o senhor já está com dinheiro para poder pagar a escola? Pai, você vai conseguir fazer a compra do mês para poder colocar comida aqui em casa? Irmão, meu filho não se preocupa com nada, minha filha também não se preocupa com nada. Eu tenho certeza que os teus filhos, se você é pai, se você é mãe, da mesma forma não se preocupem com nada. Porque a confiança dos seus filhos está em você, no pai e na mãe, que vai suprir toda a necessidade dela no dia de hoje. Ela acorda de manhã, ela sabe que pode até não ter a mistura, mas o arroz e feijão não vai faltar na sua casa. Ela sabe que ela não vai passar fome nem sede, porque você vai fazer de tudo para suprir a sua necessidade. Ela não está preocupada de o que tem que comer, o que tem que deixar de comer, porque a confiança dela está em você que é pai, em você que é mãe. Da mesma forma, o Senhor manda que nós possamos ser como crianças, irmão. E que em nome de Jesus hoje você possa viver como criança, sabendo que o Pai, nosso Deus, Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Então, em nome de Jesus, viva pela fé. Confie no Senhor, porque o pão nosso de cada dia vai cair na sua casa, na minha casa, na casa do José Ailton, aonde você estiver todos os dias. Comece a louvar e engrandecer ao Senhor, porque o suprimento que você precisava para esse dia, o Senhor já está providenciando. A última coisa que eu queria dizer sobre esse texto é a necessidade que nós temos de falar com Deus sobre as nossas necessidades básicas. Às vezes a gente acha que nós não precisamos falar com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Mas o Senhor, Ele espera, irmão, ouvir da tua boca aquilo que você precisa. Eu quero lembrar você de uma passagem bem conhecida mesmo, que é do cego Bartimeu, que a gente já até falou aqui na rádio, e ele marca muito a minha vida, essa passagem, porque ali está a pergunta mais óbvia que Jesus faz para uma pessoa. Vem um ceguinho, todo necessitado, mendigo ali, para falar com Jesus, e Jesus chega e faz uma pergunta para ele assim, que é uma pergunta que todo mundo, uma criança, saberia responder. O que queres que eu te faça? E enquanto que o ceguinho não falou que eu veja, o milagre não aconteceu, mas quando ele disse a sua necessidade básica para aquele momento, para aquele dia, que era ele ver, ele enxergar, o Senhor realizou um milagre na sua vida. Talvez, irmão, você tenha falado pouco com Deus, talvez você tenha falado tantas coisas com o Senhor e esquecido de lado o pão nosso de cada dia. Então, que você possa pedir todos os dias o suprimento em todas as áreas da sua vida, daquilo que você precisa para você sobreviver e para que você possa viver bem nessa vida, nessa terra. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ter aprendido um pouquinho mais do Senhor através desse momento tão maravilhoso que nós temos aqui de compartilhar a palavra de Deus. E eu queria convidar você para que você fechasse seus olhos para a gente orar e em seguida a gente vai tocar uma música e nós já voltamos para poder despedirmos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando agora esses irmãos que estão aqui conectados comigo, ouvindo essa palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar convencendo cada um da necessidade de nós vivermos o nosso dia hoje. Que nós possamos, em nome de Jesus, não ter mais ansiedade, preocupação, perda de sono, angústia, depressão, pelas coisas que irão acontecer ou que nós precisamos no dia de amanhã.
que o suprimento que nós precisamos para o dia de hoje, o Senhor possa nos dar, e que a nossa confiança possa ser mantida no Senhor, sabendo que no dia de amanhã, o pão nosso de cada dia vai estar sobre a nossa mesa, sobre a nossa vida sentimental, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar convencendo cada irmão que está aqui dessa palavra e que possam viver de forma diferente a partir desse momento. Se existe alguém triste, se alguém está com a cabeça baixa, pronto para ser um derrotado, que o Senhor possa transformar agora, em nome de Jesus, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, concedendo para eles todas as necessidades que eles precisam para o dia de hoje, e que eles possam chegar no final do dia e ter motivos para glorificar e exaltar o Teu nome, porque o suprimento, o pão nosso de cada dia chegou até a nossa mesa, até a nossa casa no dia de hoje. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal da Casa de Recuperação. Eu louvo a Deus pela tua vida, né? Todos os dias a gente tem aqui estado. E na verdade, isso que você vai estar vendo agora, essa passagem que nós acabamos de ministrar, você vai ouvir no dia do seminário, tenho certeza. Mas eu queria falar antes do seminário, porque é uma palavra que não vai ser ministrada por mim, vai ser ministrada por um outro pastor. E eu tenho certeza que talvez nós vamos ouvir coisas diferentes, que não são erradas, pelo contrário, vai se edificar ainda mais, a gente vai aprender um pouquinho mais daquilo que essa mensagem quer falar aos nossos corações. Mas como falou muito comigo na terça-feira, eu queria compartilhar também aí com vocês. Em nome de Jesus, tira toda a ansiedade, para de ficar pensando nos 9 meses, nos 8 meses, 7 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, como é que vai ser. Começa a viver o dia de hoje, irmão. Em nome de Jesus, que você possa entender que a necessidade, a tristeza que talvez tenha chegado até a tua vida aí, que você talvez está até pensando em desistir, comece a pedir a Deus que o suprimento que você precisa possa vir hoje na sua vida. O pão nosso de cada dia vai cair hoje sobre você no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.